prazer estar aqui na vossa companhia, neste contexto tão insólito que é agora nós estarmos a falar sobre o património, o turismo, a descoberta dos lugares, não é? Nesta circunstância do webinar tão desligada de tudo o resto, não é? Portanto, muito boa tarde a todos. Eu pensei, de facto, que poderíamos começar esta nossa reflexão conjunta, não é? No fundo, estamos aqui para refletir conjuntamente, precisamente através destas alterações, não é? Que o contexto atual nos induz forçosamente, até não só na experiência que temos de contacto com a realidade exterior, como também na diferença com que nós olhamos agora para as coisas, não é? Portanto, o nosso objeto, refletindo sobre o fenómeno artístico e sobre o espaço público como veículo, como meio de comunicação social, se calhar, portanto, eu gostaria de começar por esta diferença, esta dicotomia clássica entre o que é a arte no espaço público, não é? Ou o património artístico no espaço público, ou o que é a dimensão pública do património. E poderia começar por convidar o Dr. Professor Carlos Vicente para refletir um pouco sobre esta dicotomia, se é que há dicotomia, como é que nós havemos de pensar esta circunstância. Ora, boa tarde. Vou cumprimentar os colegas do painel e agradecer à Fátima Lambert, essencialmente, o convite. Nem sempre os técnicos de cultura estão no terreno, estão presentes nestes espaços mais dedicados à academia e aos investigadores, portanto é um comum prazer que estou por cá. Eu não sei se vou poder fazer uma apresentação já, porque eu posso tentar responder a isso com imagens, é aquilo que eu gosto mais de fazer, ao fim e ao cabo, e talvez lhe dê a ideia do que é Vila Nova da Barquinha, não é? Esta vila antiga à beira-rio e que de repente se tornou um polo artístico, um polo de arte, com bastantes artistas, enfim. Eu posso com as imagens tentar transferir melhor isso do que com palavras até. Perfeito, perfeito. Muito bem. Ora, perdoem também, quando a minha prática nestas coisas não é assim tão grande. Pronto, temos aqui então Vila Nova da Barquinha, há muitos anos atrás, na altura em que o rio ainda enchia bastante. Como podemos ver, estão a ver as imagens, não é? Eu pessoalmente não, não. mas recordo-me de as ver no lugar, mas se puder de facto partilhar seria ótimo. Então, espero um bocadinho, por favor, eu vou tentar agora. Pronto, em princípio devia de aparecer na tela, não é assim? Sim, na barra em baixo, onde diz compartilhar a tela. Ora. Tem que ter aberto, não é? Sim, convém. Tem aqui este compartilhar, que não pertence. Compartilhar tela, sim, senhor. Pronto, aparece-me. Penso que agora já vai conseguir. Sim? Ok. Sim. Pronto, então. Sim. Vamos pôr em modo de apresentação. Já está. Está a chegar a imagem, não é? Agora pode encher o ecrã, não é? Sim, ok. Pronto. Okay. Ora, cá temos nós, a Vila Nova da Barquinha, tudo isto é rio, na altura em que o rio se via bastante, o edifício municipal, a Câmara Municipal, o Centro Cultural fica aqui no meio destas árvores e mais para cima ficará o SEAT. É muito simples, eu mostro uma imagem mais atual, na altura do início do Parque de Escultura, que é isso que vamos falar também a seguir. Cá está a aldeia entre a linha e a estrada e entre o rio. Há bocadinho estávamos a ver este edifício, que é a Câmara Municipal,
centro cultural aqui, uma avenida com saída, portanto, para o rio, e cá em cima o Centro de Estudos de Arte Contemporânea, também com rampa de acesso ao rio, recuperamos essa importância, porque no passado era muito importante e existiam muitos esportes, e de maneira que foi interesse do município recuperarmos essas rampas de acesso ao rio. Também em frente ao município temos uma pequena avenida que vai dar a um varandinho de onde podemos apreciar o Rio Tejo. Portanto, todo este parque aqui agora sem árvores, despido, está neste momento com um arvoredo tremendo e com as 11 obras de arte que podemos admirar visitando por aqui. Este é o espaço envolvente também. A aldeia de Tanques, um pouco acima, subindo o rio, é do Conselho da Barquinha ainda. Cá temos o nosso guardião, o Castelo de Alborol, Tanques, uma ribeira que faz de ancorador aos barcos de pesca e o espírito do lugar, portanto, costuma-se dizer que está um céu neste lugar, porque vemos o céu refletido na água. Isto são as imagens que, cá está o ancorador, cá está um corpo marinho de asas abertas, põe-se nessa posição durante horas para as secarem. Portanto, toda esta envolvente, desde a barquinha até ao Alborol, é esta pequena maravilha. Portanto, eu só poderia acabar por ser artista plástico também, levantando-me eu de manhã da cama para ir para a escola, não é? E assim que saltava o muro do quintal, via o castelo à minha frente, hoje com chuva, amanhã com sol, até eu cheguei a ver com neve, imagino. Portanto, estas imagens que me davam constantemente obrigaram-me a pensar na imagem, nas coisas belas que existem, não é? E na transformação que as imagens podem ter. E eu desconfio que foi muita culpa de ser artista também. Continuando pelo Espaço Barquinha, vamos agora dar a entrada ao Parque de Escultura Contemporânea Almorol, e não é por acaso que se chama Almorol, porque antigamente só tínhamos o castelo, vivíamos à sombra dele. E neste momento temos este parque lindíssimo, com esta obra refletida na água do Alberto Carneiro. Portanto, a nossa ligação ao rio foi no passado e continua a ser ainda hoje, ou então voltamos novamente ao rio desta forma. Ora, é a obra de Alberto Carneiro, no tal Parque de Escultura, que é um parque com 7 hectares, que foi recriado em cima do Parque Ribeirinho, que era em princípio só para ser de lazer. Neste momento, o Parque de Escultura Contemporânea Almorol, parceria com a Fundação EDP, parceria do João Pinharanda e, claro, com os artistas da sua bolsa. Lembro-me e suponho, não quero agora cair em erro, mas que Susana Pinteira teve no grupo de artistas que vieram para formar este projeto inicial, que vimos que no ia lá a denúncia um grande sponsor e com o sponsor da Fundação inverteram-se bastante os artistas devido à bolsa da própria Fundação EDP e não tivemos esse prazer. Mas há um projeto de continuação e pode ser que ainda venha a tempo. Estávamos aqui a assistir a uma obra do Cabrita Reis, que se chama Castelo, isto é quase a torre de homenagem do nosso castelo, Carlos Nogueira, com a casa quadrada com árvore dentro. Há uma árvore enorme que sai aqui de dentro da casa e todas as obras neste parque foi pedido aos autores, portanto, que trabalhassem sobre o tema da Barquinha ou do rio ou desta ligação marítima à Barquinha. E quase todos eles o fizeram. Isto é a representação da Casa Avieira, que, como sabemos, são feitas de madeira sobre estacas, não é? E o Carlos Nogueira faz aqui em botão branco, mas é, ao fim e ao cabo, dos avieiros que vinham desde Leiria para o Rio Tejo. O Rui Chaves também com uma obra muito interessante. Claro que, vivendo numa zona ribeirinha, todas as mães diziam aos filhos, não é? Cuidado com o monstro do rio, não é? Com medo que fossem para o rio brincar e morressem afogados. E então ele cria aqui uma obra que se chama Contramundo, que é como se saísse do canavial direito a um pequeno passadiço onde as pessoas passam. E quando passam em frente à obra, há uma árvore, esta árvore que está aqui, esconde a própria obra. E então ela é como se aparecesse e desaparecesse, como se fosse um pequeno monstro que nos assusta. E diz o autor, mas é a obra que é o monstro que nos assusta a nós, ou nós que assustamos o monstro. Ele também pode estar a esconder-se atrás da própria árvore das pessoas de que tem medo. Afinal de contas, o único ser, o único animal que
mata por ideologias tontas, acabamos por ser nós, não é? Ora, continuando esta saga acaba por ter aqui, ao fundo, é a obra do Carlos Nogueira e este estaria nós da Joana Vasconcelos, portanto, a artista mais mediática deste grupo, do Alberto Carneiro, do Cabrita Reis, do Xana, do Chaves, Cunhado Daído, Ângela Ferreira, Carlos Nogueira, Croft, Fragateiro, Zulmiro e Joana Vasconcelos, a mais mediática, com certeza. Do parque e das culturas do parque, que podem ser visitadas, e criou-se um polo de interesse, e eu também quero falar nisto, foi uma revolução, aquela barquinha que estava habituada, diziam às vezes os meus amigos, a barquinha, o que é a barquinha é a estrada para os quartéis, passamos ali e nem entramos lá, passamos por cima. Hoje é o contrário, não se passa por cima, passa-se por baixo para visitar o parque de escultura. Como é que um projeto de arte consegue revolucionar tal ponto uma pequena vila como a Barquinha? Seguiu-se de imediato também a arte pública, e a arte pública constou de um programa de âmbito nacional para territórios de baixa densidade, a democratização do acesso à arte com o envolvimento da comunidade. Lembro que foram efetuadas as assembleias comunitárias, que eram feitas principalmente das associações, com todas as pessoas das aldeias, vinham falar com os artistas, que contavam das memórias e das histórias, e os artistas depois recriavam o seu projeto. Aqui vemos um trabalho do Vils, é um oleiro, vemos aqui a mão do oleiro dentro de um vaso de barro, a cabeça ficará aqui, que é o que o Vils está a trabalhar neste momento, e representa a olaria uma olaria das muitas que existia na Atalaia, que era uma terra de oleiros. Fala-se que tinha mais de 30 olarias. Portanto, este projeto de arte pública foi muito interessante para interagir com a própria comunidade. Temos aqui, portanto, também o trabalho do João Vieira. Costumamos dizer que são os 4 Vs neste projeto de arte pública: o Vils, o Vieira, o Violante e o Vicente. Isto fala da nossa história, das nossas epopeias marítimas, andarmos aí a desbravar raízes e mares, e o Manuel João fala neste painel que dá a volta a este posto de transformação. Aqui está ele mais o João Pinheiranda, fala dessa epopeia. Um trabalho do Violante e meu, portanto, do Vicente, que está pintado na fachada de uma antiga escola em Tanques, aquela vila que é aquele cais maravilhoso, o antigo cais, quando as coisas vinham, na altura dos descobrimentos, e se viam rir as barcaças até ao cais de Tanques, depois vinham, digamos, os carroceiros da zona centro do país buscar esses bens que levavam para as suas terras, para as suas lojas, para vender, etc. Esta escola é muito interessante, e este painel, esta parede desta escola, serviu de transformarmos em desenho, em pintura, esta fábula que se falava muito na escola. Eu lembro, na escola primária, a professora contava muito esta história do barqueiro, do lobo, da ovelha e da cor, não é? O barqueiro tinha que atravessar a margem de um lado ao outro do barco e tinha que levar à vez, e só um de cada vez, ou dois, desde que estivessem debaixo do seu domínio, debaixo do domínio dos seus olhos e da sua percepção, levava os animais. E como é que, fazendo esta contabilidade, digamos, ele conseguia pôr no lado lá estes elementos: o lobo sem comer a ovelha sem comer a couve, e pronto. Era esta história, era este quebra-cabeças, e todos os alunos passavam muito tempo nesta aventura, a pensar o como, não é? E nós, em pequenos, sei lá, segunda, terceira classe, era o nosso pequeno dilema, descobrir, ter esta certeza. É muito engraçado estar na parede da própria escola primária, onde a professora nos contava essa história, e estar em Tanques, que tem o arrepiado do lado lá e o Riqueste pelo meio. Portanto, o barqueiro era a personagem desta terra, que tinha a sua importância, passava às pessoas, ligava às duas margens, e, ao fim e ao cabo, é a história do barqueiro que está aqui representada. Este é um trabalho do Vicente, é um trabalho feito pelos alunos da Escola Dona Maria II, chama-se Adolescência, e, ao fim e ao cabo, o Carlos tentou retratar estes alunos, tal e qual, tipo banda desenhada, e os próprios alunos depois colocaram na sua boca frases
do que é para eles a adolescência. Portanto, esta interação com as escolas é muito importante também, e desde o Pacto de Escultura, desde a viragem da Braquinha para as artes, há uma comunicação muito mais efetiva pelas coisas artísticas com as próprias escolas do concelho. Se calhar poderíamos fazer aqui uma primeira paragem. Já houve aqui alguns aspectos que valia a pena destacar, não é? Sim, como sim. sendo este projeto e este programa, no fundo, não se circunscrever, como eu estava a sugerir inicialmente, a uma mostra, digamos assim, do trabalho artístico no espaço público, mas a refletir uma construção, podemos dizer assim, talvez comunitária, não é? No fundo, quebra aqui um aspecto que tem sido, de certa maneira, paralisante nas nossas temáticas e abordagens da temática da arte contemporânea e da criação contemporânea, que é a oposição entre contemporaneidade e património. Não é? Eu acho que é um tema que se calhar podemos conversar agora aqui um bocadinho. Eu gostaria de ouvir a opinião dos três. Se não vos parece que está um bocado desgastada, está um bocado esvaziada de sentido esta dicotomia entre, por exemplo, uma política virada ou para a arte contemporânea ou para o património, como se as duas coisas se excluíssem uma à outra, ou se apoia a contemporaneidade, ou se defende o património. Eu gostaria de ouvir talvez a opinião da Susana Piteira a este título, como artista contemporânea, o que é que pensa desta problemática, não é? A partir deste exemplo. Muito bem, boa tarde a todos. Julgo que estou online. Está-se a ouvir bem, podes continuar. Bem, de facto, quanto a mim, uma questão muito importante, porque julgo que encerra vários equívocos, esse tratamento da arte contemporânea versus património. Toda a arte, como outros fatores, são cultura, são património cultural, são, neste caso, património artístico. Dentro da cultura, um caso particular de património, dentro do património cultural, mais abrangente. E, de facto, eu, como artista, creio que é um falso problema. E julgo que até, se avaliarmos em termos históricos, a relação do museu com o espaço público não é assim tão distante, antes pelo contrário, não é? Porque eles surgem mais ou menos ao mesmo tempo, os gabinets de curiosidades, que depois vêm a dar as coleções e os primeiros museus abertos ao público, ainda no século XVIII, assim como o espaço público, que acaba enfim, por ter a sua emergência enquanto entidade mais definida, também a partir do iluminismo, e portanto são duas coisas, e ambas gravitam de uma forma ou de outra em torno de uma coisa que é a memória, e é um registro por um lado, por outro lado, quer a abertura dos espólios particulares ao público, os primeiros museus, que é um tipo de abertura de espaço público controlado, que era aquilo que se começou a considerar arte no espaço público, e nesta época falamos concretamente de obeliscos, esculturas equestres, enfim, muito comemorativas, para perpetuar memórias, feitos, pessoas, memórias de pessoas ou de feitos, enfim, por aí fora. E, portanto, na realidade só se trata, julgo que elas são comuns e sempre foram, têm uma raiz histórica, pelo menos a partir desta altura, não é? E que as podemos incluir. E de tal maneira isso acontece que, se formos avaliar, dando um grande salto para aquilo que temos hoje, ou que no caso de Portugal aconteceu nas últimas décadas, sobretudo depois do 25 de Abril, nós voltamos a ver como eles estão interligados. E o Parque da Barquinha é um exemplo acabado
dessa situação. Mas podemos falar de tantos outros que o Zé Guilherme conhece muito bem, também como eu, como o Museu Internacional de Arte de Escultura Contemporânea de Santo Tirso, vários parques de escultura, sei lá, desde o Parque dos Poetas. Não estou aqui a fazer agora avaliações, o que é que eu penso, ou que tipo de patamar é que considero que cada um destes projetos tem, mas de facto todos eles acabam por encerrar estas duas dimensões. O Caminho da Fonte Velha, em que tu participaste, não é? Fonte Velha, que está aqui que no é meu... também aqui no Tejo, um bocadinho mais à frente. Eu ia falar nisso, porquê? Porque o Carlos tocou também aqui numa coisa muito importante que eu acho que acompanha estas duas questões. Portanto, eu penso que a questão da arte contemporânea não ser património é um falso problema, muito claramente e muito objetivamente e frontalmente. É património e é um património contemporâneo, como há outros. Há patrimónios, inclusivamente, felizmente já há algum tempo temos também o património imaterial, que congrega um sem número de expressões, não é? Portanto, mais importante que isso é percebermos o que é que nós podemos fazer com todas estas dimensões da cultura. E no caso da arte pública, o Carlos referiu uma circunstância que lhe tem sido muito, muito cara, felizmente, que é tentar que a intervenção de arte em determinados contextos que normalmente, onde ela não acontecia, não era vista, ela torna-se uma espécie de potenciador de outros acontecimentos e, mais uma vez, acentua uma outra dimensão que a arte pública teve e que os museus também têm, que é a dimensão pedagógica. Não é? E essa dimensão pedagógica, que depois se pode expandir e derivar para muitas outras ações, como de resto o Carlos mostrou algumas, mas elas podem ser ainda multiplicadas e multiplicadas exponencialmente. Portanto, todos estes projetos e a arte pública andou relacionada com isso. Em Portugal, creio que ela tem também uma afirmação muito importante depois do 25 de Abril, como todos estes, uns são programas, outros se calhar não chegaram a ser programas, coisas anteriores, mas de qualquer maneira têm também uma relação muito concreta com a descentralização cultural. Portanto, são espaços em que, a partir deles, se podem trabalhar, ou se trabalha bastante, a arte fora, não só das galerias, como fora de Lisboa e do Porto. E, portanto, vejo nisso um conjunto de valências extremamente úteis para estes sítios onde as coisas aconteceram. Claro que está que, como alguns também sabem, tenho o meu sentido crítico relativamente a muitos dos projetos, porque olho para eles de dentro como artista e, portanto, muitas vezes as coisas podiam ser de outra maneira, ou pelo menos eu acharia que poderiam ter acontecido de outra forma. De qualquer maneira, julgo que, de forma geral, as coisas que aconteceram, com mais ou menos fragilidades, proporcionaram-nos uma excelente abertura às artes para todos, digamos, para todos. E quando digo para todos, não só para todas as classes, como para todos os sítios, que sabemos que temos um território ainda agora extremamente diferente e assimétrico, digamos, que em termos de cultura e de acesso à cultura e às artes. Não sei, por agora julgo que respondi. Eu gostava de ouvir também a opinião do Álvaro Campelo a este propósito, talvez até possa introduzir outros dados que lhe ocorram da sua experiência. Boa tarde a todos. Não sei se é para fazer um pouco já introduzir um pouco a comunicação que eu vos trazia, um pouco e entrar em diálogo convosco. Gostava de cumprimentar os colegas presentes e agradecer à Fátima Lambert o convite. Eu acho interessante aquilo que, de facto, a Susana colocou desta discussão irreal e inexistente de uma oposição entre património e arte contemporânea. De facto, a arte contemporânea é um património. Eu sou antropólogo, trabalho muito com património imaterial e trabalho muito com os sentidos vividos pelas comunidades e pela experiência da arte, e o que eu gostaria de contribuir, sei que temos muito pouco tempo, eu tenho uma dimensão muito mais teórica, que certamente deixarei para uma possível publicação,
mas é de facto que por aqui dos campos de conflito na arte pública, porque a arte pública tem claramente um papel de uma narrativa de trazer não só a exaltação, a celebração de eventos e de heróis, criar uma mitologia nacional ou uma mitologia regional, e como é que ela hoje pode estar a ser contestada por novas identidades, daí que eu pus o título à minha comunicação, seria isso, a arte pública entre a identidade e a contestação da praça ao leito do rio, tendo em conta aquele fenómeno de lançar a estátua de um comerciante de escravos, Eduardo Colston, em Bristol, ao rio Avon, ou seja, até que ponto a arte pública já não é meramente um espaço celebrativo, mas é um espaço onde nós podemos construir novas realidades, novas narrativas, discussões, e um espaço público, um espaço museológico, onde o património nos ajuda a discutir a nossa história e a discutir o nosso futuro. E é muito importante que, de facto, olhemos o próprio título do nosso fórum, ou desta mesa redonda, tem a ver com a museologia e a arte pública, ou seja, de facto, a cidade, a praça, a rua, tem também esta missão de nos questionarem, não é? Ou seja, nós não estamos só na rua perante as obras artísticas como de uma forma de fruição estética, há uma dimensão política de poder presente, e temos que, quando a celebramos, quando a visitamos, quando a usufruímos, devemos incluir a narrativa e a interpretação e a experiência da arte, né? A experiência de a visitar. Nós temos a experiência da própria Fátima em Vila Nova de Cerveira, há uns anos atrás, dentro de um projeto de explicar a arte contemporânea que está no espaço público da Vila Nova de Cerveira, mas é muito interessante nós questionarmos isto hoje, né? que de facto as obras artísticas merecem essa inquietação. Não é só obra, eu até pensei que as nossas rotundas, não é só colocar para ocupar um espaço vazio, porque se entretanto o urbanismo obriga-nos a ocupar determinado tipo de espaços que surgiram devido às novas organizações do espaço, a novas rotundas, a novos locais abertos, praças, etc. De facto, a praça é um lugar de poder muito forte, e quando lá colocamos arte nós queremos comunicar alguma coisa, né? E isso é muito importante ter em conta. Por outro lado, e não a perceber muito mais quase na outra margem, a arte no espaço rural, e é aquilo que eu também gostaria de falar e de trazer aqui o exemplo, já que vocês colocaram-me como um representante da CIMAL Minho, que não sou, colaboro muito com a CIMAL Minho e trabalho muito para eles, mas pronto, é interessante isso terem colocado essa minha filiação, porque de facto a CIMAL Minho tem um projeto que eu gostaria de partilhar convosco, que é o projeto Desencaminhar-te, que leva artistas contemporâneos a colocar peças artísticas no território dos 10 municípios do Alto Minho, não é? E de alguma forma aqui está outro conflito, uma outra narrativa, que é entre o espaço rural desertificado, abandonado, e a inserção da obra contemporânea, como é que ela interpreta esse abandono, como ela questiona e como é que ela desafia pensar a pertença. Eu depois até posso passar, não sei se querem que eu passe já, mas algumas das obras de arte colocadas no último Desencaminhar-te, de alguns artistas, há uma da Fernanda Fragatério que coloca em Sistelo, nos Arcos de Valdevez, umas bandeiras amarelas em postos altíssimos no território, com uma frase que a paisagem não tem pertença, mas de facto a paisagem tem pertença, não é? Tem uma pertença incrível. Eu, como antropólogo, trabalho sobre a antropologia do espaço e a simbolização e a apropriação da paisagem pela arte, não é? Desde, eu coloco também na minha introdução, ou naquele pequeno resumo que enviei, desde há milénios que nós nos apropriamos do espaço, significando penedos, colocando depois objetos e monumentos históricos. Nosso património que está na paisagem tem o sentido que é de apropriar, dar sentido e dominar essa paisagem. E a grande questão é esta: como é que esta nossa paisagem, território, por exemplo, do Alto Minho, se transforma num museu aberto, uma arte pública que nos deve desafiar não só aos artistas, mas às comunidades lá presentes e a todos aqueles que pensam os grandes problemas do conflito, não do conflito já das identidades urbanas, não é? Mas o conflito das paisagens desertificadas, do não futuro das comunidades rurais, não é? E como é que é possível eles identificarem-se ou não com estes objetos de arte? E quando eu, como antropólogo, questiono as pessoas, por vezes esta resposta não é tão clara, não é tão óbvia. Há as pessoas que rejeitam porque não entendem claramente a narrativa e a estética contemporânea, mas há os outros que se sentem interpelados, questionados.
Porque é que vem esta arte contemporânea? Porque é que vem esta gente para aqui colocar determinado tipo de peças na nossa paisagem, nas nossas paisagens belíssimas, no nosso monte, junto aos castros, junto a paisagens classificadas, a rios, etc, etc. Isto é muito interessante. Portanto, a minha contribuição será mesmo esta de desafiar que a haver uma arte, e há uma arte no espaço público que se transforma em património, e esse património é um património de desafio para questionar, para nos inquietar, para construir narrativos, e quem usufrui, quem explica, e o crítico da arte deve não só fazer uma reflexão sobre o autor e a obra, mas como é que essa obra nos inquieta ao problema das identidades, às novas memórias, aos desafios do futuro e principalmente à perda de poder das sociedades rurais que não têm futuro, que estão em processo de desertificação. Nós não O estamos Álvaro já introduziu aqui alguns aspectos que se calhar valia a pena nós determos um bocadinho, não é? Quando fala na introdução de narrativas, não é? É curioso, não é? Porque eu gosto um bocadinho de explorar certas caricaturas que nós ainda pairam um bocadinho por cima de nós. Há bocadinho falei sobre o conflito, ou a contradição, ou a dicotomia entre contemporaneidade e património, não é? E que a experiência o desmente, não é? E agora também gostaria de alertar, colocar esta questão, não é, da arte contemporânea ou da escultura contemporânea, por exemplo, não ser narrativa, não é? Porque associava-se a narratividade à comemoração, sei lá, aos discursos afetos ao poder ou afetos a determinada tradição, não é? E como de facto efetivamente há uma certa uma certa vontade de narrativa, não é? E isto, só para terminar, com outro chavão que também paira sobre a arte contemporânea, designadamente a arte pública, que é a especificidade de sítio, não é? Quer dizer... Já escrevemos sobre isso, não é? Quer dizer, a especificidade de sítio, como se houvesse uma intervenção inteligente para um determinado lugar, não é? E como se intervir sobre aquele lugar devesse ter a ver com uma leitura, uma topológica ou lugar, não é? E como se não pudesse ter uma coisa que não tivesse efetivamente nada a ver com aquele lugar, não é? Mas a ver com o mundo, com o universo, com a sensibilidade, etc, etc. Portanto, de facto... E quando eu digo da narração, não quer dizer necessariamente do discurso do artista que traz uma narração. Quer dizer que a obra, enquanto está no espaço, não é? Ele desafia uma narrativa e desafia a uma inquietação, não é? E isso é que eu acho que um antropólogo interessante na antropologia da arte, que é a maneira como é que os comunicadores se apropriam e como é que a partir de certo momento aquele lugar que não tem e pode não ter um significado especial, a partir do momento que é incluída a obra, no caso do desencaminhar, foram escolhidos particularmente alguns lugares significativos, não é, do Alto Minho, e depois, não sei se querem que eu mostre alguma do desencaminhar de alguma das obras. O que interessa é que a partir do momento da introdução da obra, esse lugar volta a ter um significado diferente, não é? Volta a ser reinterpretado pela comunidade. Como o penedo sagrado, como as lendas estão associadas, as fontes, o cruzeiro, as alminhas, vão construindo sentido e rituais. A obra contemporânea, a arte contemporânea, ao ser inserida nesta paisagem, ela coloca um discurso e uma inquietação que obriga... Sim, mas, Álvaro, dá-me licença. Eu, por exemplo, tenho dificuldade em compreender... tive dificuldade em compreender no Desencaminhar-te a peça de Ponte da Barca. Sim. Não sei se quer falar um bocadinho sobre ela ou até mostrar, porque é uma peça a partir da site específico, não é? Eu há bocado quando falei estava a pensar nessa peça e que... Eu posso passar um bocadinho do... Há um livro, eu posso passar as imagens do livro, há aqui um livro que é... Portanto, este livro aqui é... Há aqui um livro que foi produzido para...
Portanto, aqui não consigo... pronto, aqui. Foi com introduções, com o Walter Ugumai, mas vamos passar para a frente todas essas críticas, de uma forma da contextualização das obras, para ver depois... Porque há vários vídeos, mas os vídeos são longos e não temos tempo para isso. Pronto, cá está, pronto, começa a ver alguns locais e algumas obras. Aqui Sistelo, cá está Sistelo, como é que as famosas bandeiras da Fernanda Fragateiro, não é? Que vai colocando em vários pontos. De alguma forma, hoje, quem visita, como sabem, Sistelo aos Valdevez é hoje uma paisagem classificada, não é uma paisagem classificada, e de alguma forma estas obras estão distribuídas por vários locais da aldeia e são impactantes, não é? Não só pela cor, mas pela forma como interagem. Temos aqui ao meio da montanha, vários. Eu conheço bem Sistelo, tenho um trabalho de campo feito nestas zonas, vai ocupando vários locais da freguesia, distribuindo. Esta aqui já é junto ao Rio Minho, não é? Sei. Junto ao Rio Minho. Do Faro. Portanto, ver como é que ela interage com o Rio Minho e Cerveira, não é? São vários artistas. Esta em Lamas de Mouro, não é? Lamas de Mouro, Melgaço, parece aquelas placas que aparecem no deserto da Califórnia, não é? De alguma forma, Lamas de Mouro, que é uma paisagem também, que é uma paisagem que pertence já ao Parque Peneda Gerês, não é? Esta aqui esta aqui é muito interessante, esta foi aqui que as pessoas mais me contestam um bocadinho, que é no Crasto Santo Quietano, em Monção, não é? Porque de facto as pessoas quando olham para isto veem um poço, no exterior havia umas aduelas que deveriam estar dentro da terra e não, estão no exterior, não é? E contestam, acham aqui ela dialoga com alguns elementos patrimoniais, como a civilização castreja e o santuário e o convento de São Quietano, que também está próximo, não é? Esta aqui, que está, que é, como vocês viram, que é também em madeira. E cá está. Esta é da Ponta Barca, não é? É. Da Ponta Barca. Portanto, que mostra um bocadinho o elemento material desta escultura, que funciona quase como... Eu creio que ele faz uma interpretação que é o seguinte, que é do Padre Himalaia, não é? Como vocês sabem, sim. O Padre Himalaia, que era aqui dos Arcos Valdevez de Ponta Barca, inventou um sistema solar de produção de energia solar no princípio do século XX, ganhou uma medalha de ouro nos Estados Unidos, é um homem, um cientista, inventor, e acho quase essa intenção quase ecológica e solar, não é? Funciona assim um bocadinho quase um aparelho. Aqui já é em Ponte de Lima, esta obra é uma obra que mais aparece referenciada, que é do André Banho, que é nos sulcalcos de Labrujó e Reindolfo, que são um sítio lindíssimo também, que será classificado em breve como na continuidade do corno de bico de Paredes de Coura, não é? É uma obra assim, parece um meteoro, um objeto no meio, em cima de um penedo, olhar para uma paisagem dos sulcalcos de Labrujó. É incrível, Né? Um objeto quase vamos a ver. Ficção científica. Aqui é uma obra que também está, todos eles em sítios muito importantes a nível do lugar, não é? Aqui é uma obra que está dentro de um parque onde está o famoso convento de Sanfins do século XII, né? 11, 12, românico, extraordinário, que está perto do convento, que por si só ele já é uma grande obra de arte e um património, como é que o contemporâneo dialoga com estas paredes que são aqui. Isso tem a ver com o património material, não é? Uma lenda daqui da região, dos monges, não era? Foi eu que escrevi o livro de lendas do Val do Minho, levantei as lendas do Val do Minho, e tem a ver com um monge que era um monge que o cinto protegia mulheres grávidas e que trazia. Depois tem a outra lenda de um frade com os passarinhos, é um ecossistema muito particular e muito interessantíssimo. Quem não conhece é fabuloso este local, não é? É local. Portanto, vê que estas aqui é Viana do Castelo. Este é de Viana do Castelo, que é um santuário virado ao mar, né, virado ao Vale do Lima, é extraordinário. Que esta cadeira é quase um mirador, sentar para ver, não é? Tem quase uma arte com uma funcionalidade, não é?
em que se vê isso. Portanto, esta é de Cerveira, não é? esta é de Cerveira, quase um caminho que está dentro da É da Gabriela Albergaria. Exatamente. Gabriela Albergaria, que está no castelinho de Cerveira, não é? Portanto, pronto, seria, já está, e saímos daqui. Ou seja, de alguma forma, a paisagem já é um museu, os locais onde foram implantadas as obras já são locais patrimoniais muito fortes, não é? Muito fortes, alguns um pouco interpretativos, outros muito intrusivos de alguma forma, mas claramente que nós não devemos defender a liberdade que foi dada aos criadores, foi total, não é? Foi dada uma liberdade total aos criadores, não é? Já nos outros anos isso assim aconteceu. Agora, o que a mim me interessa é ver como de facto, quando usufruímos disto, não é? Eu ponho-me no lugar contrário com as comunidades, como é que nós fazemos este espaço, o espaço de um património contemporâneo em que somos obrigados a essa inquietação de perguntar o nosso futuro. Esse é que eu acho que é o papel interessante da arte pública, não é? Se a arte celebratória do invento, de criar as mitologias dos heróis, hoje vive o padrão de descobrimentos, etc, vive toda essa contestação, até que ponto a arte contemporânea, que não é tão celebrativa, é muito mais interpretativa da experiência, não é? Diria o Berger, mais da experiência das emoções, não é? Como é que nós hoje já vamos passar para o futuro como um património a ser vivido? É essa a minha, que eu gostaria de desafiar-vos a pensar, e acho que é interessante pensar. Pois, eu penso que também neste projeto do Desencaminhar-te há aqui uma dimensão curiosa, que é a de chegar aos sítios, descobrir onde é que andar ali à procura, interagir com as populações. Eu achei interessante o facto de não estar demasiado indicado no caminho, muitas setas autoritárias a dizer que é por aqui, que é por acolá, porque permite um certo ambiente de descoberta e de chegar, aquela ansiedade de chegar ao sítio, não é? Esta espécie assim, de envolvimento um bocadinho mais emocional, fenomenológico, não é? Da descoberta, também achei isso interessante. E lá está, e como a arte, pegando no que o Álvaro estava a dizer, como a criação contemporânea é aberta, não é? Bastante mais aberta e alimenta-se exatamente dos e este projeto eu acho que permitia, em termos de, digamos assim, não é? Nós vimos no caso da Barquinha que o jardim, aquele jardim ali junto ao Tejo, permitiu desenvolver depois outros projetos que vão dentro da mesma lógica, mas até um bocadinho mais envolvendo a comunidade, etc, não é? E como é que se poderia... Como é que se poderia, neste caso, não é, promover isso? É precisamente também recolher, se calhar, os testemunhos e as leituras das pessoas que andam à procura e que vão encontrar-se, e depois quais são as expectativas e as frustrações, não é? Porque é sempre na dualidade. Eu tive as minhas grandes descobertas e também tive um bocadinho as minhas frustrações quando fiz o itinerário, não é? E depois podia ser interessante, não é, fazer convidar pessoas, ou não sei como, pôr pessoas a produzir leituras a partir destas obras e de outras que viessem, não é? Já não lhe mostro imagens, não tenho tempo para isso, mas prefiro falar só sobre os assuntos. Vila Nova da Barquinha, Parque de Escultura, e tínhamos acabado na arte pública, não é? Está a dizer que deu portanto, lugar a outros projetos, e realmente é verdade. Criamos também as residências artísticas, essa ligação de trazer os artistas à Barquinha para levarem um pouco da Barquinha consigo, quer fazendo projetos exclusivamente sobre a Barquinha, ou a inclusão da Barquinha nos seus projetos. Isso é importante. Portanto, todo este Parque de Escultura, toda esta arte pública construiu, ou digamos, aconteceu criar-se, ou ter que se criar, uma residência artística. Claro que é de curta duração, temos cá as pessoas
desde até um mês inteiro. Portanto, um mês é o máximo. Temos só 3 divisões, 3 quartos duplos, um single, e conseguimos ter cá pessoas a trabalhar em dupla, às vezes pequenos grupos que reunimos, os quartos são enormes e têm alguma autonomia. É prazerante estar cá, é aqui ao lado do CA, quando eu estou neste momento. Além das residências de artistas, criamos também o CA, que é o Centro de Estudos de Arte Contemporânea, um espaço onde a comunidade e os nossos vizinhos podem usufruir de aulas de desenho, aulas de pintura, aulas de fotografia, aulas de vídeo, de teatro e outros eventos até. Inclusivamente a recolha que estava a dizer das memórias e das tradições, nós temos feito com as palavras soltas, que é trazer pessoas da comunidade, pessoas ligadas às artes, ou pessoas que ligadas às associações, e sim, alguns até autodidatas, mas que fazem um trabalho belíssimo para a comunidade em prol das artes, da pintura, do teatro, o que é que seja. Temos recolhido essas pessoas, trazido essas pessoas à comunidade, para serem elas próprias a falar de si, e fazermos a recolha fílmica dessas pessoas para o nosso arquivo municipal, para mais tarde não contarmos uma história não da mesma forma que era contada por quem a contava, não é? Portanto, isso achamos que é importante. A própria Galeria de Arte também, em parceria com a Fundação EDP, que temos trazido bastantes artistas também com a Galeria. Portanto, digamos que há uma dinâmica muito forte, e tudo isto não existia. A Branquinha era muito amorfa. E com o projeto cultural, com a criação do Parque de Escultura, criamos a Galeria, criamos as residências artísticas, criamos o CEA, o Centro de Estudos, e, enfim, estamos neste momento a interagir com as pessoas nesse sentido. Se não fizermos, se o CEA não fizer das pessoas artistas, pelo menos faz pessoas mais conhecedoras da coisa artística e a gostar mais. Já vêm mais à galeria, já não dizem aquela escultura o que é que aquilo quer dizer, pelo menos tentam pensar o porquê é que ela está ali, embora as nossas tenham sempre alguma identificação com esta vida marítima que sempre tivemos e que a Branquinha sempre teve. Eu tinha uma última obra, não vou mostrar, claro, vou só falar dela, que era, e até lhe deu um título, que era A Arte é Liberdade. Tive para resumir tudo isto que estou a dizer nesse aspecto. A arte é liberdade, porque era a performance de um homem macaco preso numa jaula no próprio Ritejo. Tinha que ser, no meio do Ritejo, não é? E então é o que passam muitas vezes os técnicos de cultura quando estão um pouco presos pelos condicionantes políticos de cada autarquia. Há uns anos atrás houve um projeto muito interessante em Sarralves, que chamava o projeto Mais ou Menos, em que se trouxe cá pessoas a falar de quase todo o mundo, a falar das artes e das atividades criativas, essas coisas todas, e nós vínhamos com ideias para transformar, enfim, as nossas pequenas vilas, não é? E o poder político, não, tenham lá calma, etc, etc. Mas havia um projeto muito giro do Xavier Barreto, que era apresentar, no fim do Mais ou Menos, uma carta endossada aos presidentes de Câmara deste país, que era um alerta dos técnicos de turismo. Bom, essa carta falarem mais ou menos à frente, e o Xavier Barreto acabou em secretário da Cultura, está tudo dito, não é? Pronto, mas há essa necessidade. Mas por falarem mais ou menos, nós estamos mais ou menos perto do fim. Eu vou só rematar. Quem estuda muitos anos desta coisa artística da arte, que são os técnicos de cultura, e às vezes ficam presos por pequenas coisas. Eu, na Branquinha, tive alguma liberdade, ajudei também a criar tudo isto. Eu acho que é um exemplo positivo neste momento, pode ser seguido por muitos outros locais, mas continuamos em luta, porque fazer arte ou fazer pela arte não é fácil. Não é fácil, é uma luta constante. Pronto, é o conceito de arte pública como catalisador social, não é? E, portanto, e assim resolvemos, que estamos mesmo já perto do final, resolvemos a dicotomia com que começamos entre a arte pública ou arte no espaço público, não é? Quanto mais a arte pública for assumir essa função de catalisador
social, não é? Sociocultural, mais resolve, mais acaba por ter impacto e tornar essa questão uma falsa questão. No fundo, é aqui aquilo que eu costumava chamar o dilema de Schoenberg, em que ele dizia que era: se é arte, não é para todos. Se não é para todos, não é arte, não é? E, portanto, isto é assim um bocadinho triste, não é? Quando nós vivemos nestes dilemas tão assanhados, não é? É um bocadinho triste. E, por exemplo, aquela questão que há bocado o Álvaro falou, daquela cadeira que tinha uma função prática, não é? Resolve o dilema, porque, na verdade, nós ao utilizarmos a arte pública estamos-nos a apropriar, não é? E, portanto, acaba por ser arte, efetivamente, para todos. Não sei se alguém, que ainda temos alguns minutos. Há aqui uma coisa que se falou muito tenuamente, que é a questão do turismo, e isto prende-se com algumas coisas que o Álvaro também referiu, e o Carlos, enfim, de alguma maneira. E este painel, se calhar, podia dar um grande seminário, porque são tantas as pontas que Sim, ser tratadas, quer dizer, não é que os outros painéis não sejam importantes, mas de facto estão em cima da mesa questões muito importantes, inclusivamente, não é? Para o desenvolvimento das cidades e do campo, mas eu gostava de voltar um bocadinho atrás. Uma das questões é o turismo, porquê? Porque todos estes, ou uma boa parte destes projetos, por exemplo, mesmo a Barquinha, quando diz, e os políticos têm essa, enfim, são um travão muitas vezes, eu sei, mesmo como artista sinto isso também, os políticos vêm muito por esse lado, não é? Pelo lado de colocar o seu território, a sua cidade, a sua vila no mapa. E de facto, sim, essa expressão é impressionante. Não tem nada de mal, enfim, é mais uma valência, se quisermos. Mas falou-se muito em trazer os artistas, como é que cada um vê. Na realidade, nós estamos aqui perante um palimpsesto imenso de modos de ver, de reagir e de sentir. E muitas vezes eles são antagónicos, enfim, como também já se falou, mas talvez essa aparente contrariedade seja o espaço do conflito, e do conflito que nos ajuda a crescer, e por isso, respondendo um pouco, enfim, aquilo que o Álvaro dizia, esse conflito, e tanto faz que seja a estátua, como seja uma performance, como seja uma relação inclusivamente participativa, uma ação participativa de um artista ou de um grupo de artistas que vão para uma comunidade ou para um sítio, porque na realidade um artista ou um grupo de artistas, quando vão para esses sítios, também tem uma vantagem sobre, tal como o objeto artístico se impõe muitas vezes no espaço público, ou a intervenção artística aos outros, e nomeadamente, muito precisamente, a quem vive nesse espaço concreto, também um grupo de artistas que vai trabalhar com o intuito de trabalhar diretamente com as populações, de alguma maneira também se impõe. Porquê? Por mais cuidado que tenha, ele vai num patamar, tem uma retaguarda que quem está do outro lado não tem. E, portanto, eu julgo que são muitas questões que acabam por estar interligadas entre o material e o imaterial, a forma de agir, e prende-se muito, por um lado, com aquilo que é a visão do âmbito artístico, quem está dentro do âmbito artístico e que trabalha e que tem a ação artística, enfim, depois os programadores estão meio-meio, não é? Mas, e também, e as pessoas do outro lado, assim como há outro fator que é a questão que também é uma excelente referência, que me tem preocupado bastante, que é a questão do urbano e do rural. Sendo que nós só temos resquícios, digamos que, do rural, ou pelo menos daquilo que nós talvez tenhamos definido e aprendido que era o rural, e que qualquer um de nós, se calhar, ainda conheceu o Portugal rural de há 40, de há 50 anos, que desapareceu praticamente, como dizia o Álvaro, e que é percepcionado pelo artista, que de uma forma geral tem uma experiência urbana, não por mal, mas porque ele é, e também por vezes creio que nem sempre tem a compreensão, embora queira provocar, enfim, queira questionar e esteja numa posição fantástica, não é, de distância para poder
olhar de fora para os sítios, como por exemplo a intervenção da Fernanda no Sestelo, é um exemplo, mas poderia ser outro qualquer. De facto, por outro lado, pode existir às vezes um desconhecimento efetivo do sítio e por isso muitas vezes os conflitos tornam-se mais complicados e mais agrestes do que favorecem uma relação e um confronto saudável com as intervenções artísticas. Portanto, são muitas questões que julgo que têm que ser salvaguardadas. É a questão do demiurgo, não é? Quer dizer, quando efetivamente o artista ou o arquiteto, não é? Muitas das vezes um ou outro, assumem efetivamente uma posição central e, portanto, autoritária sobre a questão, não é? Eu estava a falar, desculpa só interromper, é claro que isso sim, nós sabemos que sim, mas ainda ultrapassando, nem sequer querendo tocar nessa questão, há uma questão efetiva que é a bagagem que cada um de nós tem, não é? E essa bagagem é incontornável. Os nossos filtros, por mais limpos que nós... Vamos à limpeza antes de ir fazer uma ação qualquer artística, mas eu tenho uma carga cultural, como qualquer artista tem, que vai interferir naturalmente naquilo que ele vai fazer. E muitas vezes, e sobretudo nas últimas décadas, os artistas e as pessoas desconhecem praticamente o que se passava, até os netos das pessoas que viviam. Mas isso acontece não é porque exatamente os canais estão um bocadinho entupidos, porque se houvesse mais canais entre os artistas e os cidadãos, como fala o Armanjani, não é? Que diz no seu manifesto exatamente isso, não é? Mas mesmo assim, Se o artista fosse outra vez um cidadão e se o cidadão tivesse consciência que também é um artista e houvesse esses canais, digamos assim, de contacto e de interação, se calhar o problema não é tanto uma questão de informação, no meu ponto de vista, mas é mesmo uma questão de abertura e de interação, de interatividade, não é? sim, mas tu não podes interagir com aquilo que não vives e não conheces, não é? Quer dizer, e de facto a minha geração já é uma geração... A interação pode ser exatamente uma forma de eu ficar a conhecer, não é? E portanto, se eu não tenho a interação também não conheço e fica-se por aí. Essa questão Caríssimos, eu acho que estamos em cima da hora. Só para dizer ao José, só acrescentar uma coisa, eu gostei muito do que a Susana me olhou para estas questões e dizer que, por vezes, estes objetos artísticos, esta arte contemporânea, e algumas performances que são realizadas, o que mais interessante eu acho, às vezes, é que nós vivemos num mundo difícil, não é? E esta experiência da desilusão, não só da inquietação como falava, mas da desilusão, não é que a arte tenha que resolver o mundo e salvar o mundo, não é isso, mas o próprio dificuldade do diálogo cria também este pensamento da desilusão que pode ser criativo, que pode ser muito, 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 muito interessante. Desculpa. Terminamos então com esta nota existencialista, não é? Eu ia fazer só um rodapé, se posso. Diga. Falou-se no património e na arte. Antigamente dizia-se que o turismo vinha pelo património, não era pela arte. Mas é muito engraçado ser o José Guimarães a fazer aquele logo para o próprio turismo. Aquele logo daquela cabeça amarela que representava o sol, o verde, não é? A esperança e a nossa paisagem, e o vermelho que é a nossa gente, não é? E o bonequinho de braços abertos a bem receber, não é? Afinal de contas era uma pequena obra de arte, um pequeno guache, não estou em erro, ou que recebia os turistas de braços abertos e as pessoas que vinham para visitar o património. Eu acho que essa ligação, aliás, eu fiz um trabalho sobre isso, fiz um trabalho sobre o casamento entre o turismo e a arte. Porque a arte queria que o turismo não venham para cá aborrecer, sujar, etc. E os da arte e os do turismo dizem lá, vem os gajos da arte complicar as coisas, e complicados que eles são. Mas eles vivem num casamento forçado. É um casamento forçado porque não passam um sem o outro. E aquele boneco do José Guimarães é de uma simplicidade e é fantástico. Representa tal e qual o que eles queriam que se representasse. Que era, venham, 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 através de um simples desenho. Lá está a arte. Eu acho que a arte é importante e faz as pessoas melhores. Sempre fez. Pronto, terminamos então este webinar.
Muito obrigado a todos. Para mim foi um prazer estar aqui na conversa convosco e bem, continuava um bom bocado mais. Obrigado, boa tarde a todos e até à próxima. Deus. Obrigado também, boa tarde.